Boa noite. Eu hoje queria falar sobre perspectivas de diferentes pontos de vista que as pessoas têm e também sobre, digamos, vigilância, coisa assim. Bom, para começar, ah, eu comecei muito o canal pela curiosidade, para ver como era fazer um vídeo, também muito para treinar, para o meu próprio TCC, que eu tenho que fazer a apresentação. Eu queria realmente... Eu nunca tive problema para apresentar em apresentações, mas para deixar assim, no ápice da minha oratória, eu queria realmente ter um treinamento. Até porque, que nem eu falei no último vídeo, até para aprender você precisa treinar, você precisa aprender a aprender. Então, assim, o treinamento até para falar, até para ter aquela rapidez de desenvolvimento do discurso, eu comecei a fazer esse negócio aqui para treinar também. Só que assim, eu não tinha a perspectiva de como que era ficar parado olhando para uma luz e uma câmera e realmente falar. No começo, realmente gela. É impossível ter esse sentimento sem realmente estar na situação. E é muito louco também não saber o que está acontecendo do outro lado. Você não saber quem está vendo você e como a pessoa está interpretando. É uma coisa um pouco de vocês pensar que, sim, você está se colocando nessa situação, mas nesse jeito não é exatamente igual, mas me remete um pouco o sentimento que passa no livro 1984, que você tem uma, digamos assim, vigilância intrusiva do governo, no caso, né? Mas que você é vigiado e você não sabe quem está do outro lado. Isso é, assim, interessante, digamos assim. Não me preocupa porque até o que eu falo aqui eu tô meio que... eu tô, na verdade, totalmente, né? Mas controlando o que sai, então não é o que eu transmito, né? Não é tão ruim, mas não saber como eu vou ser interpretado é interessante, sabe? Dá uma curiosidade, digamos assim. É curioso pra mim saber como é que isso está chegando, sabe? Então, assim, uh, tem muitos, digamos assim, detalhes, tipo assim, aprender a editar, tipo assim, eu só basicamente coloco introdução, faço cortes. Vez ou outra, quando precisa, eu coloco uma foto para ilustrar. E coloco a estática de final de vídeo, que eu gosto de fazer. Tipo, como se fosse um vídeo de, sei lá, found footage. Tipo, sabe? Um, uma, digamos, um diário. É porque, tipo assim, os jornalistas eles sempre fazem aquele diário de bordo e a série deveria, ou meio que se passa como se fosse esse diário. Então, assim, às vezes você nem tem como perceber exatamente isso, mas é isso. E eu queria trazer um pouco desse sentimento. Claro que, tipo assim, se tivesse toda, tipo assim, total... Não é bem found footage que eu queria, tipo assim, um vídeo técnico. Meio que isso, tipo, um troço assim. Sei lá, eu queria criar um estilo que tá na minha cabeça, digamos assim. E... hum, como se... Bem, bom, como se tivesse sido feito dentro de um vale-a-conta. Bom, agora eu consegui meio que me expressar mais ou menos.
embora eu não saiba como vocês pessoas vão entender. E aí? Se eu tivesse total conhecimento de edição e tal, poderia ser bem melhor, mas até para aprender como começar, qual aplicativo usar, foi muito interessante, sabe? Todo o processo. E, cara, a partir do momento que eu tenho essa vivência, é muito interessante pensar também como seria ampliar em outros aspectos, tipo, como é que deve ser trabalhar em uma área completamente diferente, ou ter que lidar com situações completamente diferentes. É muito louco isso, sabe? Tipo assim, ter essas perspectivas. E às vezes a gente perde isso quando a gente é inserido em uma situação que é completamente desconhecida pra gente. A gente não tem aquela perspectiva, a gente não sabe o que está rolando. E a gente tenta trazer aquilo pro nosso cotidiano, mas você acaba perdendo muita coisa. Porque quando você vê um vídeo no YouTube, você tá com a sua perspectiva e você está vendo uma pessoa. Basicamente é quase como, assim, em sentimento, quase como se fosse uma interação. Quando você está do outro lado, é como se você estivesse conversando com uma máquina que parece ter consciência. É quase como se fosse a revolta das máquinas, também transmite um pouco esse sentimento. Eu tive um pouco esse sentimento quando eu joguei Geração Zero. É um jogo, tipo assim, de revolta das máquinas, só que, tipo assim, é muito estranho você tá jogando aquilo no começo e você não sabe exatamente como ele funciona e tal. E, cara, quando uma máquina vê você, é, tipo assim, impossível correr, é muito difícil lutar. E, tipo assim, quando eu tô gravando, eu tenho um sentimento que eu tô sendo observado, porque eu tô por uma consciência, que no caso é quem vai ver o vídeo, entende? E não ter o feedback, saber que alguém está te olhando, da entidade, que tipo assim, está na minha frente, o tripé, a câmera, a luz, e tipo assim, tem uma entidade por trás disso, que eu não sei quem é, que tá tendo os próprios pensamentos, que eu não sei quais são, e não tem nenhum indicativo disso, é só aquela coisa estática. É muito doido, tipo assim, não é algo que tipo assim, na hora seja totalmente claro o que está, o que eu tava tendo, mas tipo assim, depois você percebe tudo isso, sabe? Tipo assim, qual que é o cenário que você tá. Tipo assim, depois você vê quantas pessoas estavam, quantas pessoas que viram o vídeo, tem uns vídeos que ninguém vê, aí tipo assim, até mais tranquilo. Tipo assim, eu lançar um vídeo e ninguém vê, ok. Eu lançar um vídeo, tipo assim, 30 pessoas verem, é um bagulho sinistro. Porque, tipo assim, se eu tivesse 1 milhão de inscritos e de 1 milhão de visualizações, só número, quando são, tipo assim, 30 pessoas, aí são meio que pessoas, sabe? É que nem eu acho que Stalin dizia, uma morte é uma tragédia, 1000 mortes são números. Tipo assim, diversas mortes são apenas números. Porque é muito difícil você mentalmente computar tudo isso. Chega um ponto que, tipo assim, precisa de youtubers muito famosos. Cara, se, tipo assim, 200 pessoas verem, ou 200 mil pessoas verem, que são só números, tá ligado? Pra eles é só números numa tela. E depois, quando eles saem na rua, que alguém fala com eles, que aí é outra coisa. Mas, tipo assim, quando você tá no começo, cara, é sinistro, porque você sabe que lá é uma pessoa que viu o que você gravou e você não sabe nem como ela reagiu, nem quando que ela viu, como. E, cara, isso é muito interessante de ver como é que a nossa mente funciona, sabe? Como a gente é alheio à nossa realidade de determinados jeitos e como a gente interpreta isso, porque é uma coisa muito
do nosso cérebro, sabe? Tipo assim, a gente não tem apego emocional, digamos assim, a milhares de pessoas ou, digamos assim, pessoas em estatística. Digamos assim, sabe? Tipo assim, ah, ah, sei lá, tá tendo tal crise em tal lugar que aconteceu, tipo assim, fatalidade de tal muitas pessoas. É uma coisa, tipo assim, caiu um prédio do lado da sua casa, tipo assim, é outra coisa, entendeu? Tipo assim, a pessoa que você via passando na rua, aconteceu uma coisa com ela naquele prédio. Então, tipo, ela tava naquele prédio e você nunca mais vai ver ela. É um sentimento completamente diferente, sabe? É muito interessante isso, né? Ver como é que a nossa espécie foi criada, digamos assim, para se comportar. É... é triste a gente não poder ter uma completa imparcialidade nessa hora, tipo de saber exatamente o que passa com o outro, mas na nossa realidade a gente tem que realmente viver a situação para, tipo assim, não só de tragédia, mas tipo assim, por exemplo, gravar o vídeo, fazer o TCC, trabalhar em tal empresa para a gente entender realmente como é e aí poder se colocar no lugar da pessoa que está lá e tal. É muito interessante. Eu, tipo assim, tô falando da minha perspectiva, né, no caso de fazer vídeo, mas sim, diversas experiências, até outras que eu já tive, tipo assim, de trabalhar na empresa, de visitar tal lugar, de fazer tal coisa, tipo assim, turistar, sei lá, coisa assim. E aí, tipo assim, é muito diferente. Você vê uma pessoa num submarino no fundo do mar, tipo assim, não a tragédia, tipo assim, um submarino que está em condições de funcionamento, explorando o fundo do mar, e você fala, nossa, isso é muito louco. E você ir lá, porque é uma coisa completamente diferente, sabe? É completamente diferente, é uma coisa única que não tem como transmitir. E, assim, trocando de assunto, é muito engraçado como a nossa tecnologia normalmente às vezes estagna, né? Fica tão, digamos, parada. Senso comum que a gente está evoluindo muito rápido dessa tecnologia, mas a gente parece que não tem muita criatividade no seu evoluindo técnico. Porque por mais que a bateria agora seja melhor, nos nossos celulares, tipo assim, nos últimos 20 anos, parece que não tem nada novo. Tipo assim, parece que é sempre a mesma coisa, sabe? Não tem, sei lá, tem a lanterna, mas não tem uma luz ultravioleta, por exemplo. Não tem um laser, por exemplo. Cara, um laserzinho de, sei lá, R$ 20 que você pode comprar, não tem isso no celular. Pode ser interessante para alguém? Pode, tipo assim, daria para colocar é, termômetro no celular, um laser, daria para colocar uma treina digital com laser, sabe? E acho que não precisa necessariamente para fazer o termômetro, mas tipo, teria utilidade. O ultravioleta também teria utilidade, tipo assim, para alguém. Não para todo mundo, com certeza, mas tipo assim, para alguém teria. Então, tipo assim, por que não colocar? Por que não melhorar a tecnologia empregada nos celulares? Por que é sempre a mesma coisa? Eu já vi algumas tentativas de mudar, mas, assim, na minha opinião, não muito interessantes e que não deram muito sucesso. Então, tipo assim, eu acho que deveria ter mais apelo do mercado para novidades reais dentro dos celulares, cara. Tipo assim, realmente eles serem novidades tecnológicas, tipo assim, terem mais tecnologia empregada, sabe? Porque, tipo, por que não tem rádio no celular? Tipo assim, emissão de rádio. Porque um walkie-talkie tem. Por que não vem uma anteninha e a gente... Ou então usa aquela do... igual para captar sinal de rádio mesmo, usando o fone de ouvido. Por que não tem isso, saca? Seria interessante. Você poder emitir o rádio e se comunicar com o celular próximo sem ter necessariamente que estar dentro do sinal de celular. Poderia ser útil,
Pra muita gente, inclusive. Tipo, em campo, sei lá. Ou então, caso não falhar, muito interessante, saca? Até pra resgate. Isso não tem, e seria fácil de fazer, cara. O walkie-talkie tá aí há quanto tempo, tá ligado? Esses rádio amador, tá ligado? Tipo, eu esqueci como é que fala em português. Esse rádio, assim, rádio portátil. E não tem no celular, cara. É uma coisa padrão. O celular meio que veio para substituir o que era o walkie-talkie, basicamente. No começo eles até pareciam um walkie-talkie. E nunca houve uma real substituição do walkie-talkie, saca? Em questão de tecnologia. É uma parada, tipo assim, que eu acho que devia ter mudado há muito tempo, saca? Tipo assim, deveriam melhorar os celulares. Não só aumentar, sei lá, resolução de tela, bateria e qualidade de câmera, que são as únicas 3 coisas que melhoram no celular. Bateria, tela e câmera. Só isso. E é só o que tem também. Então, cara, eu acho que já deu tempo. Então, falou.